como o seguinte: quem são os direitos humanos? Desconsideração e personificação em cadeias. Com a autora e a conferência de hoje, a Carolina Barreto Lemos, né? A doutora Lemos, ela é pesquisadora, né? Ela tem vínculo com o Instituto de Estudos Comparados de Administração Institucional de Conflitos, né? Ela tem doutorado em Direito pela UNB e é mestre em Filosofia pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne. Dito isso, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos pela iniciativa de promover esses seminários, né? Porque acredito que, muito além das questões, das dimensões acadêmicas e profissionais, acredito que promover esse encontro de pessoas com interesses, de certa forma, parecidos, é uma forma de dar força, né, nesse contexto que a gente está vivendo muito difícil, muito conturbado, né? Com isso, eu dou as palavras para a doutora Carol. Obrigado. Boa tarde, gente, todas e todos. Eu queria primeiro dizer que se tiver ruim o meu som ou começar a cortar, para vocês mandarem mensagem avisando que a gente tenta arrumar. Queria agradecer o Vinícius aí pela apresentação, agradecer o Marcos pelo convite e agradecer a todo mundo que apareceu aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Esse seminário, a origem dele, na verdade, é a minha tese de doutorado, desse material que eu vou apresentar, e depois eu publiquei um artigo na revista Antropolítica, da UF, com esse nome, Quem são os direitos humanos, desconsideração e personificação em cadeias do Distrito Federal. Só um minutinho aqui. Isso, obrigada. Então, os dados apresentados aqui, eles são dados que são resultado de uma pesquisa etnográfica que eu fiz no Distrito Federal com pessoas em privação de liberdade, né? Essa pesquisa aconteceu entre 2014 e 2016, depois eu continuei ela num pós-doc entre 2017 e 2018, né? A pesquisa etnográfica na prisão, ou com pessoas que cumprem pena, é sempre uma pesquisa bastante... É uma pesquisa multifacetada, porque, de fato, a gente não consegue entrar e viver dentro da cadeia como numa etnografia clássica, né? Assim, a gente tem que meio comer pelas beiradas, porque isso faz parte do próprio campo, né? Esse campo é um campo fechado mesmo, é um campo que vai ser um pouco avesso aí à realização de pesquisas, e pela sua própria característica, né, a gente não pode viver dentro de uma cadeia, a não ser que estejamos cumprindo pena, e como eu não desejava fazer isso, eu fiz a pesquisa da maneira que foi possível, né? Então, eu comecei a pesquisa dentro do presídio feminino, fazendo algumas entrevistas. Depois de um tempo, minha entrada foi barrada, depois de só 8 entrevistas. Aí eu procurei outras maneiras de continuar. Eu fiz, então, várias entrevistas com mulheres e homens que trabalhavam no Departamento Penitenciário Nacional. Essas pessoas estavam cumprindo pena também. A maioria ou no regime semiaberto ou em liberdade condicional. Algumas na prisão domiciliar, né, que é o regime aberto. Então, algumas dessas pessoas, tirando as pessoas que estavam em prisão domiciliar, as outras pessoas iam trabalhar nesses órgãos do Ministério da Justiça, por meio de tem uma fundação que faz esses convênios, né, para pessoas privadas de liberdade. Então, as pessoas iam trabalhar lá no DEPEN e depois voltavam para a prisão, né, ou feminino ou masculino. Aí eu fiz, no total, 29 entrevistas, com 10 mulheres e 10 homens. Eu tive bastante privacidade para fazer essas entrevistas. Todos os interlocutores permitiram o gravador de som, né? E aí, depois
desse momento de entrevistas, eu continuei a pesquisa de uma maneira mais heterodoxa um pouco, porque uma das minhas interlocutoras que eu tinha entrevistado no DEPEN é presa, aí ela é presa de novo, né? Assim, ela já estava, eu acho que ela estava na prisão domiciliar, já estava bem perto de terminar a sentença dela. E aí ela é presa de novo numa situação bastante arbitrária. Eu procuro ela dentro da prisão feminina, né? Mando mensagem para ela, mandei uma carta para ela no caso. E aí ela me pediu, a gente fez contato, eu fui lá vê-la como advogada. Quando você é advogada, você não precisa de procuração para fazer atendimento de uma pessoa que está presa, né? Você pode fazer, só dar o nome que você pode fazer o atendimento. Aí ela me pediu para fazer a apelação dela, eu fiz. Mas nesse meio tempo, essa coisa de ficar indo lá na prisão atendê-la, eu comecei a atender outras mulheres e em pouquíssimo tempo essas mulheres já pediram para começar a atender seus companheiros nos presídios masculinos, então eu comecei também a advogar nos presídios masculinos. Então foi uma boa maneira assim de digamos assim, burlar essas restrições que as instituições tinham feito para a realização da pesquisa, né? E eu poder frequentar mais as cadeias, né? E ter um material mais de observação também, né? E aí o Marcos pediu, ele tinha pedido para mim para falar um pouquinho sobre o que é etnografia, porque tem algumas pessoas aqui que são das ciências sociais e outras que não são, e tem algumas pessoas do direito, para quem essa forma de fazer investigação pode ser um pouco distante, né? Então, uma etnografia, né? Eu vou falar da minha interpretação sobre o que é uma etnografia. Eu também não sou formada em antropologia, né? Apesar de ter sido orientada pelo Luiz Roberto Cardoso no doutorado e de ter feito depois 2 pós-docs lá junto ao programa de pós-graduação em antropologia social da UNB, eu não fiz minha formação de base em antropologia. Então, eu aprendi também o que é etnografia, com os ensinamentos muito do Luiz Roberto e esse contato aí que eu tive com o PPGAS, né, da UNB. Então, eu estou falando sobre a minha interpretação, sobre a forma como eu vejo essa forma de investigação, porque essa é uma questão muito debatida pelos antropólogos e então eu não estou dando nenhuma definição definitiva aqui não, né? Então, quando a gente pensa em etnografia, né, tem várias rotinas que são comuns dentro dessa forma de produzir conhecimento, né? Então, essas rotinas mais comuns, né, que é uma expressão, inclusive, da Marisa Peirano, você se inserir num grupo que não é o seu, né? Você estabelecer relações, você selecionar alguns interlocutores, observar situações do dia a dia, manter um caderno de campo, né, mapear o campo, essas são rotinas comuns. Mas mais do que essas rotinas comuns, e aí daí porque eu entendo a etnografia não como uma simples questão de método de investigação, porque também é um tipo de empreendimento, um tipo de esforço intelectual bastante específico, né, que está interessado principalmente em fazer um trabalho de descrição densa da realidade que está estudando. Essa expressão, descrição densa, é uma expressão do Geertz, e ela vem muito para chamar a atenção para o fato de que quando a gente vai estudar um fenômeno social, principalmente quando a gente vai fazer uma pesquisa que envolve sujeitos, né, uma pesquisa com sujeitos, com pessoas, né, envolve a gente entender não apenas o significado aparente das coisas, mas também seus significados simbólicos, né? Aí o Geertz dá alguns exemplos que eu acho que são super bobos, mas elucidativos. Né, ele dá o exemplo de um piscar de olhos, né? E dos vários significados que um piscar de olhos pode ter a depender da cultura, né? Então, pode ser um chamado de cumplicidade, pode ser um flerte. E aí, um bom etnógrafo, ele vai ver... ele vai mapear essa situação toda, não só o piscar de olhos, como o que aquele piscar significou dentro daquele contexto específico. E só o contexto vai dizer isso, né?
porque, né, pode ser um flerte, só que aí, né, depende, né? Tem situação em que faz sentido ser um flerte, tem situação que isso não faz sentido. Então, isso também faz parte da etnografia, você reconhecer quais são os sentidos ocultos dentro de uma determinada situação de comunicação, ou verbal ou não verbal, né? Mas também, assim, não é falar pelo outro, né? Então, assim, não é você querer tomar o lugar do que se chamaria aí de nativo e falar por ele, né? Na verdade, assim, como a etnografia envolve um sujeito de pesquisa e sujeitos que estão sendo pesquisados, né? Tanto sujeitos pesquisados quanto um pesquisador, na verdade, o que se faz aí é uma interpretação. E nessa interpretação, as concepções do pesquisador são importantes, né? Você não se desfaz dessas interpretações, porque esse é o seu mundo, as suas concepções de mundo vêm com você, né? Vêm com o pesquisador. Então, na etnografia, você acaba que faz uma troca de perspectivas mesmo. Assim. Você leva uma perspectiva e você vai aprender outra perspectiva, e o resultado disso é um trabalho interpretativo, né? Não é uma tradução, nem sei se existe tradução literal, mas se existe, a gente poderia falar assim, não é uma tradução literal do que o nativo diz ou pensa, porque isso é impossível de acessar. A gente só acessa a partir de uma troca de perspectivas, né? De uma relação de troca que se estabelece ali com um sujeito de pesquisa, né? Então, como eu disse, tudo é importante, não só o que é mais explícito, mas também o que fica dito ali nas entrelinhas, o que aparece no tom de voz, nos gestos, no olhar, né? E daí porque o Luiz Roberto fala muito que é uma... E o pai dele também tem um livro e um artigo interessante sobre isso, né? Que é essa questão do reconhecimento da intersubjetividade na pesquisa, né? Que é algo que traz um potencial muito grande para essa forma de produção de conhecimento, que é a etnografia, porque ali você reconhece que existe um outro dentro da sua pesquisa, né? Inclusive, você reconhece outros tipos de saberes, não só esses saberes que estão construídos dentro das regras de validade do próprio saber acadêmico, né? Que é bastante específico. Então, ali, no meu caso, eu estava realmente preocupada em entender, a partir da perspectiva das pessoas que foram presas, que já cumpriram uma prisão, ou estavam cumprindo uma prisão, o que era essa prisão, o que significava essa prisão, né? Porque isso era uma questão que eu já tinha lido muito sobre isso, em muitos livros de criminologia e tal, mas eu em algum momento, eu falei, gente, eu quero entender com as pessoas que de fato vivem isso, o que significa a pena de prisão, né? Então, ali eu estava reconhecendo um saber, né? Que é o saber dessas pessoas, e estava tentando trazer isso para dentro também da minha reflexão teórica, né? Dentro de um mundo da academia que tem suas regras próprias de enunciação de saberes válidos, né? Só um minutinho aqui. Então, assim, o mais interessante disso, e aí também é algo que a Marisa Peirano traz e fala, né? Que a partir desse confronto com o olhar do outro, né, a gente acaba propondo novos desafios e problemas interpretativos para aquilo que a gente está estudando, né? Então, às vezes você chega em campo com uma ideia muito fixa de que é uma coisa, e a sua ideia muda completamente quando você é realmente confrontado com aquela realidade e como as pessoas que vivem aquela realidade dão sentido àquilo, né? E aí, para a área do direito, eu vejo realmente um potencial muito grande da etnografia, porque nos permite sair um pouco desse direito acadêmico, dos livros ou das leis, né? E ir para uma dimensão mais fenomenológica do direito, né? Uma dimensão do direito vivido mesmo, né? Seja dentro de instituições de direito, como tribunais, ou seja em outros contextos sociais, né?
E aí, assim, a gente é muito acostumado à forma como o nosso direito existe, dá significado para o mundo, mas isso, né? E a gente, às vezes, acaba até esquecendo que o direito, assim como a religião ou o parentesco, é uma coisa que é pensada de maneira diferente em diferentes sociedades, né? E aí o Kirtz propõe com isso uma categoria teórica que é sensibilidades jurídicas, né? Que ele está tentando chamar a atenção para concepções de justiça que diferem a depender do seu contexto histórico, né? E social, e chamando atenção aí para as diferenças que existem nas formas de produção da verdade, dependendo de como você concebe o direito, como uma determinada sociedade concebe o direito, né? E até também esses rituais judiciários, né? Enfim, tem várias questões aí que vão aparecer quando a gente pensa, quando a gente sai desse lugar do qual a gente já está acostumado do direito, né? Do jeito ao qual a gente já conhece, né? E aí, eu acho que, assim, outra questão que é, assim, bastante importante para a área do direito à pesquisa etnográfica, do meu ponto de vista, né, é a gente também prestar atenção nessas normatividades que nem sempre estão positivadas, né, porque as normatividades, elas atravessam todas as relações sociais. Então, isso seja positivado como lei ou não, né? Então, assim, quando você se relaciona com um amigo, ou com um parente, ou com qualquer grupo, existem regras para a forma como essa relação se dá. Isso não é escrito, né? Isso não está dito em um lugar, mas a gente sabe que as regras existem e isso atravessa todas as nossas relações. Toda vez que a gente faz um vínculo social, a gente está prestando atenção nesse tipo de regra, né? Assim, então, que seja a questão que o moço chama atenção e que pode ser trazido mais facilmente para a nossa realidade, como a questão do presente, né? A obrigação de retribuir presente, por exemplo. Essa é uma normatividade que faz parte das relações sociais, né? E que não é um direito positivado. E parte dessas normatividades que atravessam as nossas relações é a expectativa de consideração, né, e de respeito. Então, quando a gente se sente desconsiderado na atitude do outro, isso infringe uma expectativa de consideração. E aí eu acho que, assim, principalmente quando a gente vai olhar as demandas e as insatisfações de vários atores sociais que estão em contexto de vulnerabilidade social, muitas vezes esses protestos não vão aparecer na forma de uma reivindicação, de um direito positivado. As pessoas não vão falar, eu estou tendo tais direitos do artigo tal, do código tal infringidos. As pessoas vão dizer, a partir das suas noções de justiça e a partir dessas expectativas de tratamento, né? Elas vão dizer, olha, eu estou sendo maltratada, eu estou sendo rebaixada, mas o conteúdo dessa reclamação é moral, mas a pessoa está falando sim, de direitos, né? E aí de um direito que não é positivado, mas que é o direito à consideração e ao reconhecimento social, né? Então, a importância, quando a gente vai falar sobre contextos marcados pela vulnerabilidade social, de ver como que as questões, a dificuldade de acesso a direitos pode aparecer nas falas e nas reivindicações e nos sentidos, né? Aí, nesse artigo específico, já entrando mais aí no artigo em si, né? Aqui, como direito de modo geral, eu estou pensando os direitos humanos como um conceito que não tem uma definição fixa, né? É uma definição que é um conceito polissêmico, né? Que vai ter diferentes significados a depender do contexto em que ele é acionado, né? E aí, dentro desse contexto etnográfico específico, ficou muito claro para mim que o sentido que direitos humanos tinha para os meus interlocutores não era um sentido jurídico formal, né?
E aí, para analisar um pouco melhor isso, eu proponho, então, fazer uma análise da forma como as categorias direitos e como as categorias humano, e como a categoria humano ganham sentido nesse universo. Não porque direitos humanos seja uma justaposição dessas duas categorias, mas essas três categorias, tanto direitos quanto humanos, quanto direitos humanos, estão inseridos aí nas mesmas teias de significado, né? Então, elas informam, esses sentidos informam-se uns aos outros, né? A primeira vez que me chamou a atenção essa questão de como os direitos humanos tinham uma acepção singular dentro do universo prisional foi uma conversa com a Cleonice, né? Que é uma interlocutora. Aí esse nome é um nome fictício, não é o nome da interlocutora, né? E ela estava me contando sobre as violências, sobre especificamente uma vez que ela tomou uma surra de um agente prisional. E aí ela disse para mim, né, que ela achava errado esse tipo de atitude, aí falou que os direitos humanos passam e fazem 1000 perguntas. E a gente não pode nem falar, porque se a gente falar, a gente vai para o isolamento. Isolamento é como se fosse um castigo dentro da prisão, assim. E não é nem um castigo solitário, não é nem cela solitária, não. É tipo um castigo superlotado, né? É bem a brasileira mesmo, assim, né? Então, é um castigo que era feito para 4 pessoas, é um castigo que vai ter 8 pessoas na cela para 4. Mas é fora da cela normal, né? É isolamento, é um castigo, né? E aí, quando a Cleonice me falou sobre isso, né, eu perguntei para ela quem eram os direitos humanos, a quem que ela estava se referindo quando ela falava dos direitos humanos, né? Aí ela me respondeu que são pessoas a favor dos presos e das presas, que quer saber como é que está o preso dentro da cela, quantas pessoas tem dentro da cela, e, tipo, defende a gente se a gente está sendo maltratado. Só que a gente não fala a verdade, porque, igual uma vez eu gritei, a comida que tá vindo é azeda. Peguei e fui para isolamento. Foi só os direitos humanos virar as costas, fui para isolamento. Por isso nunca mais falei nada. Então, ali, para mim, ficou muito claro nesse diálogo que direitos humanos não eram direitos abstratos e universais, né? Eram pessoas mesmo, pessoas que visitavam a cadeia e depois, inclusive, iam embora, os direitos humanos vão embora, né? Isso é bastante significativo, é uma imagem significativa, né? E aí, não só a Cleonice, não só no diálogo Cleonice eu vi essa acepção de direitos humanos, como vários outros interlocutores, isso na conversa com os interlocutores, né? Eu vi de novo esse tipo de formulação, né? Então, por exemplo, um dos meus interlocutores chegou a falar comigo que ele sempre sabia quando os direitos humanos iam visitar a cadeia, porque antes de fazer a visita, os agentes ordenavam que os presos saíssem das celas, fizessem uma limpeza nos corredores e depois fossem para o pátio, né, de banho de sol, ou seja, tiravam os presos da cela. E para eles era uma forma de escamotear mesmo a superlotação das celas, né, e tal. E outras pessoas também falavam, né, dos direitos humanos assim, né? O Francisco, por exemplo, também foi um interlocutor. Ele me contou, né, de uma vez que ele estava no centro de detenção provisória e ele foi atingido na barriga por um estilhaço de bomba de efeito moral. Essas bombas, às vezes, são jogadas nos corredores das prisões, das alas, né? Às vezes, no meio da noite. Isso acontecia muito lá no DF, pela descrição das pessoas, muito no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Eles faziam uns treinamentos lá, e a parte do treinamento era, tipo, jogar bomba no meio da madrugada, entrar nas celas com spray de pimenta, assim, no meio da noite, isso aí fazia parte, né? E aí, uma vez, um estilhaço dessa bomba pegou na barriga dele e machucou, né? Porque machuca, né, gente? Não é a arma só menos letal, não é que não é não letal, não, viu?
E aí ele ficou escondendo o machucado, porque ele ficou com medo da galera do presídio ver e mandar ele para o castigo. Por quê? Quando a pessoa é machucada dentro do presídio, eles mandam ele para o castigo, para isolamento, porque ele fica sem visita e a família não pode acionar os direitos humanos. Ele me disse isso, eles queriam me colocar no castigo para não chamarem os direitos humanos, né? Então, várias situações que eu vi, assim, esses direitos humanos personificados. E aí, se a gente vai ver como é que é uma formulação, né, formal, jurídica de direitos humanos, a gente pode, né, essa formulação cujos fundamentos teóricos remontam aí a teoria dos direitos naturais, né, do século XVII, a ideia de que existem direitos inerentes à própria humanidade. E aí, deixa eu só pegar aqui a definição na ONU, na Declaração de Direitos Humanos da ONU, que diz, né, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, todos merecem estes direitos sem discriminação. Eu queria chamar a atenção para alguns aspectos dessa concepção que me parecem interessantes. Em primeiro lugar, assim, direitos aparece aqui como um objeto, né? É um objeto do qual nós somos titulares, certo? Então, a relação entre o sujeito e os direitos é aqui representada como uma relação de propriedade, né? Eu sou dona de direitos, sou intitulada de tais direitos, né? Em segundo lugar, esses direitos humanos aqui nessa definição não são historicamente ou politicamente situados, né? Eles são transcendentais, eles são inerentes à própria humanidade, assim. Então, a origem deles realmente vista como algo transcendental, né? É visto como algo transcendental. E são direitos, né, que são abstratos e tem um universo abstrato, né, a concepção de uma coisa, de direito abstrato oponível a todos, né? E não como algo que existe dentro do universo das relações mundanas intersubjetivas. E, por fim, a noção de humanidade nessa definição, ela é uma noção que entende a humanidade como uma categoria biológica, natural, né? Então, qualquer um que é da espécie humana é humano, é isso, né? Não, é uma concepção absolutamente biológica. E aí, isso tem bastante diferença em relação à forma como os direitos humanos aparecem acionados pelos interlocutores. E aí, para a gente entender isso um pouquinho melhor, eu vou falar um pouco, então, primeiro sobre a forma como direitos aparecem nesse universo e depois como a categoria humana aparece, né? Então, eu vou começar a falar sobre direitos. E aí, eu comecei a pensar essa questão de qual era o sentido dessa palavra, né? De qual é o sentido dos direitos, que sentido se dava aos direitos dentro da cadeia, né? No caso da Helena, que foi inclusive, essa interlocutora que foi presa de novo, que eu fiz a apelação dela e tudo mais. Quando a Helena estava lá presa provisoriamente, a segunda vez que ela foi presa, ela queria mudar de ala. Ela, na verdade, assim, ela já tinha sido condenada na primeira instância, né? A gente ia fazer a apelação dela, e ela estava dentro da prisão feminina, ela estava na ala que era da ala de quem cumpria a pena no regime fechado. Ela queria ir para a ala de quem cumpre pena no regime semiaberto. Por quê? Primeiro que essa ala é muito melhor, né? As condições de acomodação são infinitamente melhores, não tem superlotação, tem chuveiro, que em geral não tem nas celas, né? Tem só cano de água gelada, tinha televisão, uma sala comum, não eram celas, eram quartos. Então, tudo era melhor na outra ala que ela queria ir. E ela achava que ela fazia jus a ir para essa ala porque ela trabalhava, ela tinha uma vaga de trabalho dentro da prisão, e, segundo ela era uma presa de bom comportamento.
né? Que essa é uma categoria bem comum nesse universo, e é uma categoria também que, assim, os sentidos são um pouco misteriosos, porque a gente não sabe muito bem o que é isso de bom comportamento, nem os próprios presos sabem, porque às vezes eles acham que são de bom comportamento, mas a gente não acha que ele é de bom comportamento. E aí ninguém sabe dizer exatamente o que significaria, né? Mas é algo que é usado, que é acionado aí muitas vezes para justificar esses favorecimentos dentro da cadeia. Então, assim, a Helena ela não tinha direito formal de mudar de aula, porque ela estava no regime fechado, né? E a aula que ela queria ir era no regime semiaberto. Mas, dentro daquele universo, para ela tinha direito de ir para aquela aula. E ela me formulou isso como um direito, né? Não como um benefício, né? E aí eu achei curioso ela ter feito essa referência à troca de aula como um direito que ela poderia demandar, né? Assim, porque afinal não era uma prática local. E ela achava que ela fazia jus àquilo ali, mas não tinha como, na verdade, por exemplo, demandar isso para o juiz, porque isso não era um direito formal, né? Aí um dia eu perguntei para ela, porque eu vi essa coisa das pessoas falando direito e às vezes as pessoas também falavam regalia em vez de falar direito. Aí eu fiquei muito confusa com isso, sabe? Eu perguntei para ela um dia, eu falei, Helena, o que é direito e o que é regalia? Me explica isso. Aí ela falou, olha, direito é tudo que beneficia as presas. Não, regalia é tudo que beneficia as presas, inclusive o que é direito. Aí eu falei, caramba, ou seja, ela está me dizendo que direito e regalia são coisas que, na verdade, se confundem nesse universo. Não se sabe muito bem o que é um direito e o que é uma regalia, né? Aí eu comecei a perceber como é que os outros interlocutores usavam essas expressões. Aí eu comecei a ver que, por exemplo, algumas interlocutores falavam do direito ao trabalho ou direito ao estudo, que é um direito, porque está na lei de execução penal, como uma regalia, né? Então, era bastante curioso, porque alguns sistemas de benefício que não eram direitos formais apareciam como direito nas falas e eram reivindicados como direitos, e outros que, de fato, eram direitos formais não eram reivindicados como regalias, né? Isso variava muito de interlocutor para interlocutor, não tinha uma regra, né? Aí eu achei bastante interessante essa indefinição mesmo do que é regalia, o que é direito, e comecei a me perguntar o que significava, né? O que isso, né? O que isso expressava, né? Sobre aquele universo. Aí, primeira, né, questão que eu acho que é mais evidente, assim, é realmente um esvaziamento desses direitos formais, né? Então, se os direitos são sistematicamente negados, não se tem muito claro o que é de fato um direito e o que é uma regalia. Porque, na verdade, o que é direito é tratado como se fosse uma regalia, né? Tem uma certa inversão. E, ao mesmo tempo, outras práticas que entraram no universo de expectativas daquelas pessoas vão ser concebidos como direitos. Então, esse esvaziamento do conteúdo dos direitos, eu acho que é a primeira dimensão que aparece, o primeiro aspecto que ficou claro para mim, né, com essa indefinição dessas categorias, né? E aí, claro, a gente não pode esquecer que essa violação dos direitos formais de pessoas presas tem muito a ver com o filtro discriminatório da seletividade criminal no país, né? Que é um filtro racista, é um filtro classista, né? Então, tem aí uma relação de continuidade entre o desrespeito a pessoas dentro e fora do cárcere, porque, na verdade, são grupos que estão ali presos, cujos direitos estão sendo violados, que já estavam tendo seus direitos violados lá de fora também, né? Então, pessoas negras, pobres, moradores de periferias urbanas, já viviam uma situação de violação de direitos que continua ali dentro da prisão, né? E aí eu trago um pouco no artigo as reflexões aí do Luiz Roberto, né? Sobre a atribuição diferencial de estado social e distribuição desigual de direitos. Então, a ideia de que no Brasil os direitos são distribuídos de acordo com o seu status social,
mesmo que esteja positivado o direito, né, a distribuição na prática, no mundo concreto desses direitos, se dá de acordo com o status social da pessoa, né? E aí, pensando, né, continuando em cima desse raciocínio, o Luiz chama atenção, né, para o fato de que, no contexto brasileiro, muitas vezes os privilégios de estratos superiores da população são formulados como direitos, né? Mesmo que eles não estejam positivados. Então, eu fiquei lembrando, inclusive, dentro desse nosso contexto atual, né, o tanto que aquela moça, aquela ativista de extrema esquerda, a Sarah Winter, ela ficou extremamente ofendida com a busca na casa dela. É como se de repente ela aquele privilégio que ela tinha de nunca ser objeto de uma investigação criminal fosse um direito, e ela fala isso, ela reivindica isso como um direito, ela fica, né, assim, muito indignada, porque para ela, né, ela está tendo um privilégio que é um direito, e esse privilégio significa que ela pode fazer basicamente qualquer coisa e que ela não será objeto de uma investigação por parte da polícia, que ela não terá sua privacidade violada, né? E ela reclama isso como um direito, mas não é um direito, é um privilégio que ela tem nesse contexto social, mas ela reclama aquilo como direito, né? E, ao mesmo tempo, os direitos de segmentos marginalizados da sociedade são muitas vezes tratados como privilégios, né? E aí eu fico até lembrando, assim, tem muita... Vira e mexe, a gente vê um artigo no jornal, né, uma matéria falando sobre as regalias que os presos estão tendo, né? Ou seja, é muito mais fácil ver no jornal uma matéria falando de regalia na prisão do que violação de direito, né? Porque os direitos das pessoas presas são vistos como regalias, né? Então, assim, não é direito, é regalia. E aí você tira toda a força daquele direito quando você diz que ele é uma regalia, porque se não é uma regalia, eu posso distribuí-lo de acordo com os critérios que eu quiser, né? Não são critérios legais, são critérios que são pessoais, né? E isso é uma segunda característica, eu acho, aí, além da violação mesmo, desse quadro de violação de direitos, né? Tem uma ausência mesmo de critérios compartilhados para a distribuição desses direitos e regalias na cadeia, né? Então, assim, cada interlocutor vai também ter uma ideia disso que é diferente, que vai depender da sua experiência. Então, alguns interlocutores me diziam, aqui tem mais regalia, né? Ou tem mais direito quem é de bom comportamento, né? Só que aí eu vi várias situações que as pessoas achavam que tinham bom comportamento, ou seja, não tinham falta disciplinares, etc., mas tinham seus pedidos negados. Às vezes queriam estudar, queriam trabalhar e nunca conseguiram, né? E aí iam perguntar para os agentes por quê, e aí o cara falava simplesmente, olha, eu vou te colocar para trabalhar quando eu quiser, tipo assim, seu direito aqui não é nada, não. É eu que digo o que é o seu direito, né? Isso foi algo dito nessas palavras para mim, né? Que foi a experiência de alguns interlocutores. Então, assim, para algumas pessoas tem questão do bom comportamento, que é importante. Para outras, tem que ter necessariamente uma intervenção de advogado, de família, né? Um contato dentro da cadeia. Então, essa é uma outra questão que foi levantada para esses critérios aí de distribuição de direitos e regalias, né? E também um outro critério que é bastante identificado no campo é o critério de correr com os canas. Correr com os canas significa contribuir com a polícia, né? Então, são os caguetas, né? Ou identificados como caguetas, que teriam benefícios aí porque estariam contando para a polícia o que o pessoal está fazendo, o que os outros presos estão fazendo, né? Assim, passando informações. O famoso X9. Então, assim, quando eu falo que tem ausência de critérios compartilhados, não é porque não existem critérios, mas os presos não sabem como que esses critérios vão ser acionados, né?
E como e quando esses critérios serão acionados. Então, tem várias situações como a da Helena. Assim, ela teve o direito, né, de mudar de ala recusado e ela não sabia por quê. E ela comparava até com a outra vez que ela tinha sido presa. Ela falava, pô, mas da última vez, na primeira vez que eu fui presa, eu também era uma presa de bom comportamento, eu trabalhava e eu mudei de ala. Por que agora eu não posso? Então, assim, nem ela, nem eu, que estava ali como advogada, conseguimos entender exatamente qual a justificativa para negar naquele caso. E também, né, vários outros interlocutores que quiseram fazer várias coisas ao longo do seu tempo de cadeia, né? Vários queriam estudar, por exemplo. Muitos homens falaram comigo, eu queria ter estudado, meu sonho era ter estudado no sistema. E aí não estudou porque não sabe, né? Porque pediu várias vezes, mas isso não foi concedido. E não se sabe bem por quê. Então, essas pessoas, assim, além de não ter claro o que é direito e o que é regalia, você também não sabe qual o critério, quais são os critérios para acessar aqueles direitos, né? E esses critérios também podem mudar, dependendo de agente para agente, de plantão para plantão, né? Então, a galera já sabe, olha, hoje tem tal plantão. Então, nesse plantão, a regra é a seguinte, né? No outro plantão, a regra já é outra. Então, de fato, o que eu percebi ali na forma como a ideia de direitos era acionada naquele campo, é uma confusão mesmo, em definição entre o que é direito e o que é regalia, e a exclusão dos critérios dessas pessoas, né, dos destinatários dessas regras, a exclusão deles dos critérios que orientavam a distribuição desses direitos, né? E aí eu faço no texto essa associação com o trabalho do Lones, né, que vai falar sobre a denegação de reconhecimento social e das diversas dimensões que essa denegação pode ter, né? E aí eu faço o paralelo com a desconsideração o que ele diz sobre a desconsideração de pessoas como sujeitos de direitos. E aí me parece nesse campo que isso ficou bastante claro, né? De fato, as pessoas não são consideradas sujeitos de direitos, não só porque seus direitos são violados sistematicamente, mas também porque elas estão excluídas aí da forma de produção e de aplicação desse direito. Elas não sabem quais são as regras e não sabem como elas vão ser aplicadas, né? Então, dessas duas maneiras, tanto de exclusão dos critérios de distribuição quanto de violação dos direitos, existe aí uma desconsideração dessas pessoas como sujeitos de direitos mesmo, né? E aí, agora falando um pouco sobre a questão da humanidade, de como a categoria humano aparece na cadeia, e, em geral, essa categoria vem associada aos relatos sobre as formas de tratamento, né, nas prisões, que são muitas vezes compreendidas e percebidas como humilhantes e constrangedoras, né? Assim, eu vou tentar falar mais rápido aqui dessas formas de tratamento, assim, mas depois eu posso enviar para quem quiser ver o texto e tal, né, e ler mais. Mas, enfim, as questões que mais surgiam aí de reclamação e de traziam um sentimento de estar sendo humilhado, né, assim, ou maltratado, era, assim, a questão da comida estragada, né, que a comida dentro dessas cadeias muitas vezes chega estragada, chega crua, né, ela é feita por aqui em Minas também é assim, é uma empresa terceirizada que fornece, é de péssima qualidade de alimentação, né? Às vezes as pessoas pediam para trocar quando estava muito azedo mesmo, não dava para comer, a galera pedia para trocar, e às vezes vinham a gente, notava os nomes de quem pediu para trocar, aí a galera ficava super empolgada, legal, vai trazer outro lanche para gente, tudo mais. Chegava lá e voltava todo mundo no isolamento, que estava incentivando os presos, estava incentivando rebelião, etc, né? Outra questão que aparecia bastante nas reclamações era a superlotação, que aí depende realmente da aula, tem aula que vai ser péssimo, tem aula que não vai ter, como eu disse, a aula que você uma aula
boa, assim, que não tem superlotação, mas se for no CDP masculino, é um caos, né? A superlotação de 3, 4 vezes mais pessoas do que deveria ter na cela. O não fornecimento do material de higiene, né? Que quem fornece são as famílias. Então, se você não tem uma família para te visitar, você fica numa situação muito difícil lá dentro. A violência dentro das celas e no pátio, né? Então, as invasões, as revistas dentro das celas, estragando aí todos os pertences pessoais, rasga colchão, pega a comida que a visita acabou de trazer, joga no chão. Enfim, é um caos. As celas ficam todas reviradas, né? Quando tem intervenção no pátio, já chega com a bala de borracha, e aí é indiscriminado. Bala de borracha tudo quanto é lado, né? Não é só em quem está brigando, não. É em todo mundo. Todo mundo sai correndo, né? Quando já vê que vai ter bala de borracha, intervenção no pátio, sai todo mundo correndo. Às vezes deixa a galera horas ali debaixo do sol, despelando mesmo, assim, horas a fio, 5 horas, 10 horas debaixo do sol, né? Os xingamentos é algo que incomodava bastante, né? As pessoas serem chamadas de mulambo, vagabundo, ou a própria ficar sendo chamado também de preso, interno, incomodava, né? Teve um cara que até falou comigo, olha, eu tenho direito a ser chamado pelo meu nome, né? Assim, tem que me chamar de preso, me chama pelo meu nome. Eu tenho direito a isso, inclusive está na LEP. Na Lei de Execução Penal tem direito a chamamento nominal. Então, aí, as situações aí de violência, né? Elas dizem respeito à integridade física, mas também essa integridade moral, né? Assim, ficava muito claro para mim essa questão de um rebaixamento moral das pessoas. As pessoas se sentiam humilhadas, né? Constrangidas, envergonhadas, né? E também uma coisa que ficou bastante clara para mim, essa sobreposição dessa identidade de preso ou de bandido, né? Mas que são identidades diferentes, nem todo bandido, em algum momento, será identificado como preso, mas todo preso pode ser identificado como bandido, eu acho. Assim. Essa identidade de preso, aqui nesse contexto, é realmente visto como uma identidade que é opressora, né? Uma identidade que é imposta. E aí é diferente de outros contextos, que as pessoas podem ressignificar essa identidade, mas não foi o que eu encontrei nesse, né? Foi um desejo a todo momento de se distanciar dessa identidade de preso, né? De não querer ser identificado como preso. E aí a categoria humana ela aparece muito nesse sentido, assim, né? De querer reafirmar que o preso é humano, né? E a percepção de que dentro da prisão presos não são vistos como humanos, né? Então, às vezes as pessoas relacionavam esse estigma, esse rótulo de bandido, preso, com categorias depreciativas, né? Como animal, cachorro, bicho, né? Aí teve uma interlocutora que falou comigo, queria tratar a gente como lixo, como animal, como o resto dos restos da sociedade, né? E aí a percepção dessa relativização mesmo do status de humano, né? Assim, de uma negação desse status para essas pessoas. Aí tem até uma fala aqui da Denise, que foi uma interlocutora, que eu gosto bastante, porque ela resume bem, ela ilustra bem isso que eu estou dizendo, né? Ela diz, as pessoas que trabalham do outro lado, eles acham que a gente não é humana pelo fato de estar aqui. As pessoas do outro lado que eu falo são os policiais, né? Eles chamam a gente de policiais. Eles acham que porque a gente é preso, a gente tem que fazer o que eles querem e tal. A gente não é humano, a gente não pode sentir cansaço, a gente não pode sentir dor, né? Então, essa ideia apareceu muito para mim, né? A ideia de que o preso não é visto como humano, que ali dentro eles não são vistos como humanos, são vistos como animais, né? E aí, de cara, a gente pode ver aqui que o humano não é uma categoria natural, não é uma categoria biológica, né? É uma categoria moral, social, né? Que diz respeito a construções sociais do valor moral de determinadas pessoas, né? Então, o status de humano vai ser concedido
a partir de considerações a respeito do valor moral dos grupos e das pessoas, né? E não simplesmente como uma categoria biológica que é inerente a qualquer pessoa da espécie humana, né? E aí, no texto, eu faço uma discussão aí com o Membe, né? Que faz uma discussão sobre as dimensões raciais da noção de humano, né? Mostrando como é importante essa dimensão racial dessa categoria. E aqui no Brasil a gente também teve, na época principalmente ali no período da abolição, né, da escravatura, a gente tem uma grande discussão, né, sobre uma inferioridade biológica de povos não brancos, né? A gente tem o Nina Rodrigues, que é um nome aí considerado talvez aí o fundador da antropologia criminal no Brasil, né, que considerava fora de discussão a inferioridade biológica de povos não brancos, né? Inclusive ele considerava que eram povos que não tinham, como é que chama? Eram inimputáveis, né? Eles não tinham responsabilidade penal porque eles tinham uma inferioridade biológica, né? Então, eles não eram nem responsáveis pelos seus atos, eles não eram. Então, assim, a gente tem aí esse estigma de preso que se contrapõe nesse universo à categoria humano, né? E que sintetiza aí esse emaranhado de subjetividades historicamente desumanizadas no nosso país, né? O negro, o pobre, o morador de periferia, o bandido, enfim. E aí o racismo é um pressuposto necessário desse regime de desumanização, né? Na medida em que ele atua mesmo como um princípio hierárquico que vai estruturar essa repartição moral entre sujeitos, né, que são matáveis, aí eu pego uma expressão do Mises, e sujeitos que merecem ter a sua vida preservada, né? Então, diante de tudo isso, quando a gente volta aí para pensar como que os direitos humanos aparecem nas falas, né, dos interlocutores, a gente vê que, de fato, faz muito sentido que esses direitos humanos não sejam essas entidades abstratas, né, das quais as pessoas são titulares, mas são realmente personificados fisicamente, né? Eles existem na cadeia enquanto eles estão ali fisicamente, presencialmente. Quando eles vão embora, os direitos humanos não existem mais, né? Então, uma exclusão mesmo os presos é como se eles estivessem excluídos do universo de proteção dos direitos humanos, né? E aí também escancara, do meu ponto de vista, essa falha aí dessa concepção jurídica de direitos humanos de que a humanidade é simplesmente uma categoria biológica, né? O que invisibiliza esses processos sociais e políticos de desumanização de pessoas e grupos sociais, né? E aí eu até falo no artigo também sobre a ideia de regime de desumanização, que é uma ideia que eu trabalho em diálogo com uma pesquisadora do Rio, né, que falou sobre a ideia de regime de desumanização no contexto das favelas cariocas, né? Então, aqui eu acho que esses regimes de desumanização, eles precisam ser vistos, né? A gente precisa estar atento a esses regimes, porque não adianta dizer que os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, se em determinados contextos, determinados grupos sofrem aí um regime de desumanização que automaticamente os exclui aí desse universo de proteção desses direitos, né? E aí, agora, para finalizar, eu vou falar um pouco da parte final do artigo, que é um pouco... Eu faço uma reflexão a partir aí desses dados de campo, né? Pensando aí um pouco além, né? E aí, primeiro assim, uma coisa que me chama a atenção é que os direitos humanos eles sofrem uma espécie de humanização, né? De personificação nesse contexto. E aí essa humanização ela acontece dentro
de um contexto de um regime de desumanização, né? Um regime de radical desconsideração. Isso me pareceu interessante porque esse processo de desumanização, ele não é um processo totalizante, né? Ele não é assim, ele não se dá no âmbito de relações de poder que são estáticas, né? Que se caracterizam como dominação global de um grupo sobre o outro, né? São relações que têm trânsito e que essa categoria, né, a ideia de humano, ela é uma categoria que é intersubjetiva. Então, assim, uma coisa que era interessante, por exemplo, é que às vezes meus interlocutores me diziam: esse agente é muito desumano, né? Então, assim, tinha algo interessante, porque a pessoa estava basicamente dizendo: olha, na medida em que eu não me sinto reconhecido como humano, eu também não reconheço nessa pessoa humanidade, né? Então, essa dimensão intersubjetiva da humanidade é bastante interessante, e ela me chamou a atenção para o fato de que, quando você pensa os direitos humanos, né, como pessoas, né, como pessoas que estão aí incluídas dentro das suas relações intersubjetivas, isso se dá certo em um contexto de radical desconsideração, em um contexto de desumanização, mas, ao mesmo tempo, isso me parece uma forma de se contrapor a esse regime de desumanização, né? Porque você está pegando os direitos humanos, que eram objetos frios e abstratos, e você está incluindo esses direitos humanos enquanto pessoas, né? Enquanto agentes, no seu círculo de reciprocidade, né? E aí eu volto ali para uma fala da Cleonice, que os direitos humanos não são quaisquer pessoas, né? São pessoas que são a favor das pessoas presas. E, tipo, defende a gente. Ela fala, e, tipo, defende a gente se a gente está sendo maltratado. Então, assim, ela identifica nos direitos humanos algo que está ali, alguém ou pessoas que defendem ela e que identificam nela o conteúdo moral da humanidade, né? Assim, e nesse momento que ela me diz isso, ela também está me indicando que como o outro é importante para quebrar esse regime de desumanização, né? A presença desse outro, que é os direitos humanos, é essencial para que nem que seja para criar essas brechas nesse regime de desumanização, porque ali naquele momento essas pessoas vão se sentir humanas, né? Elas vão procurar se reconhecer no outro como humano e se reconhecer também nesse lugar, né? Então, é um momento de quebra ali de um determinado contexto de desconsideração bastante violento, né? E aí é super interessante a gente pensar, né, que aí os direitos, a relação entre os direitos nessa concepção, né, a relação entre o sujeito e os direitos nessa concepção não é uma relação de propriedade e objeto, é uma relação entre pessoas, né? É uma relação em que o elo social é o mais importante e não a relação de propriedade, né? Então, quando os direitos humanos são pessoas, isso chama atenção para o fato de que os elos sociais são uma dimensão absolutamente intrínseca à própria noção de direito, né? Porque a noção de direito depende desse reconhecimento de si e do outro no lugar do sujeito de direito, né? Então, essa precedência do elo social, né, quando você personifica os direitos humanos, você está trazendo isso para o campo das suas relações mundanas, né? E eu achei isso bastante interessante, essa concepção, e eu achei bastante interessante pensar aí na relação entre sujeito e direito como uma relação em que o elo social tem a precedência, né? E não a relação de propriedade com objetos, né? Dos quais você seria titular, né? E aí essa sensibilidade jurídica me parece que ela tem algo assim de inovador e até talvez de revolucionário, porque é a partir de uma sensibilidade jurídica que valoriza o elo social que as pessoas presas conseguem, de fato, quebrar toda a violência, né?
criar essas inversões, né, bastante pontuais da violência que eles vivem, né? Então, a questão do elo social vai aparecer sempre que se atribui qualquer função edificante à prisão, né? Sempre que os meus interlocutores falavam, tinham alguma memória positiva da prisão, isso sempre se referia aos elos sociais, seja os elos sociais criados dentro dessa prisão, seja os elos sociais fora, com as visitas, com a família, né? Então, só é possível, para essas pessoas, só se falava na prisão como algo que poderia educar ou, digamos assim, trazer qualquer coisa de positivo para a sua vida, quando isso tinha a ver com o lugar dos elos sociais na vida daquela pessoa, né? E aí, até essa função até protetiva mesmo das visitas, né? Então, as visitas ali são muito valorizadas, não só porque você mantém ali um elo, né? Um elo anterior ao da cadeia, como você também é um pouco protegido, porque é aquele olhar do visitante que vai exercer uma vigilância sobre as violências dentro da prisão. Então, era comum me falarem, se você não tem visita, eles fazem o que quiserem com você e nada acontece. Porque a visita que vai exercer esse papel de concretizar aqueles direitos, né? Então, os direitos só vão ser concretizados com pessoas concretas, não com essa ideia de um objeto frio e abstrato, né? Isso não tem significado. O que tem significado é como que, dentro das relações sociais, mundanas, esses direitos podem ser concretizados pela via do elo social, né? E aí, para finalizar, né, eu trago aí uma ideia da Rita Laura Segato, né, que é a ideia da ética da alteridade, que é justamente a maneira como eu penso que os direitos humanos podem, de fato, servir como um vetor de reconhecimento e concretização de direitos, né? E o que eu quero chamar a atenção com essa ideia aí da Rita, né, de ética da alteridade, é que os direitos humanos, e aí concebidos como agentes e como agentes de uma determinada prática, só vão, de fato, poder inverter essas relações de violência se eles estiverem mobilizados para uma ética da alteridade, né? Ou seja, uma ética que está interessada no reconhecimento do outro, do lugar do outro, né? Da existência do outro. E não só o reconhecimento do outro, mas também essa disponibilidade a ser interpelado por esse outro e responder a esse olhar, né? Então, quando a Cleonice grita da comida, aquele pleito dela não leva a nada, a não ser ela sofreu uma retaliação, né? Os direitos humanos que estavam ali não foram interpelados pelo olhar dela, aquilo simplesmente passou, né? Então, uma ética da alteridade também significaria você se colocar nesse lugar incômodo, às vezes, né? De ser interpelado pelo outro, e a partir dessa interpelação você refletir sobre os seus próprios postulados éticos e morais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria dizer. E eu acho que, assim, principalmente para os alunos aí das ciências sociais, mas eu acho também para quem é do direito, acho que no campo da pesquisa, né, uma ética da alteridade também significa o reconhecimento dessa intersubjetividade na pesquisa, né? Mas não só isso, né? A gente construir um novo discurso a partir dessa troca com os nossos sujeitos de pesquisa, né? E trazer essas percepções e esses saberes para reconstruir, né? Também para propor transformações sociais aí que talvez sejam necessárias para que esses interlocutores não sejam para sempre só interlocutores de pesquisa, mas também sujeitos ativos na construção de uma nova realidade social, né? E eu acho que essa que é a discussão que a gente pode ter aí depois nas perguntas.
Basicamente é isso. Desculpa se eu né, se eu demorei um pouco, mas, enfim, queria agradecer aí todo mundo e vamos passar para as perguntas. Fazer intervalo, né? Obrigado, Carolina. Pessoal, vamos fazer um intervalo de 5 minutos e aí voltamos para as perguntas. Reforçando, quem quiser se inscrever para a pergunta, escreve no chat, por gentileza. Vai ser na ordem da inscrição. 5 minutos. Vocês estão me escutando? Sim? Então, vamos abrir para as perguntas. Aqui na ordem, tá? Vinícius, Matheus e Eric. A gente vai fazendo em blocos de 3, tá certo? Quem for fazer a pergunta, desabilita o vídeo e o som. E aí, depois que terminar a pergunta, bloqueia novamente. Eu peço que as perguntas não passem de 5 minutos, tá bom? Quem é o primeiro que eu disse? O Vinícius. Vinícius. Doutora Carol, uma das coisas que mais me cativam nas abordagens antropológicas é, digamos assim, a natureza subversiva dela, né? A etnografia pretende dissolver o universal, o normativo, nas manifestações empíricas, como você disse, né? No nível fenomenológico do jeito vivido e tal. E na leitura do seu texto, o movimento analítico constante que é evidente é uma bricolagem, né, entre a concepção normativa, né, jurídico-legal do direito, humanos e tal, com a contraposta à ideia nativa, né, dessas categorias. E dentre esse movimento comparativo que você vai traçando ao longo do texto, me provocou bastante a concepção, né, de humanidade pressuposta nessa concepção normativa de direitos humanos, né, jurídico-legal, né? A ideia de uma humanidade muito biológica, né, universalizante e tal. E você contrasta isso justamente com não só com as concepções nativas de humano, de humanidade, mas com mecanismos simbólicos, né, de desumanização do outro, né, com as práticas institucionais que expurgam essas pessoas da concepção moral de humanidade, né? Ou seja, você contrapondo, né, o empírico com o normativo, com o universal, você demonstra que, de certa forma, existem implicações políticas, né, implicações ideológicas nessa concepção universal de humanidade. Por quê? Porque ela é desinformada sociologicamente, digamos assim, ela é desinformada em relação à realidade concreta social, no caso. Porque ao você universalizar, né, essa concepção de humanidade, você acaba ocultando, né, no plano da realidade social, a existência desses processos de desumanização. Você chama lá de regime de desumanização, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode pensar, pegando a concepção da ONU de direitos humanos, né, como direitos independentemente de raça, por exemplo, a dimensão racial é interessante de se pensar, porque você coloca no texto, por exemplo, que o racismo ele operacionaliza dentro desse regime de desumanização a classificação de corpos matáveis e não matáveis. Como a gente pode pensar, por exemplo, direitos humanos, independentemente de gênero, né, sendo que existe machismo que mata mulheres todos os dias e tal, né? Ou seja, como é que a gente pode pensar, fazendo um diálogo com a palestra da Andressa, né, quando ela nos falava sobre a necessidade de uma revisão epistemológica do direito, ou seja, a necessidade de expandir, né, essa aniquilação de subjetividades que está pressuposta nessa normatividade e tal. Ou seja, como é que a gente pode pensar direitos humanos para as pessoas desumanizadas, né? Então, essa é mais a minha provocação, mais a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Vinícius. O Serra está aí? Serra? Oi. Então eu tinha cortado, deixa eu ouvir. Boa tarde. Eu queria trazer, na verdade, também uma provocação e depois uma pergunta. Quanto à provocação, é que eu achei muito interessante esse paralelo. Eu não sei se foi a intenção da Carolina, mas eu pensei da seguinte forma entre a relação dos direitos
com as regalias, mas também com os privilégios. As regalias para aqueles que são desconsiderados, para os que são desumanizados, e os privilégios para aqueles que têm algum tipo de influência. Na tua abordagem, Carolina, tu implicou a confusão de direitos e regalias de uma maneira direta com a desconsideração, com aquela segunda forma de desconsideração, que é as pessoas que estão ali reclusas, elas são pessoas que não têm direitos, certo? E elas acabam cometendo essa confusão. Só que, de mesma maneira, as pessoas que não estão sofrendo essa desconsideração, elas cometem a mesma confusão. Só que não só com o direito. Elas acham que têm direito, mas, na verdade, são sobre direito. Aí, eu queria entender, na tua visão, se essa confusão ela se dá fundamentalmente pela desconsideração, ou ela também tem outros traços mais fortes, como a ignorância, como o desconhecimento a respeito daquilo que é direito, o que pode ser direito nosso, e também a respeito do caráter material de quem são essas pessoas, do que elas podem vir a ser. E como pergunta mesmo, eu li uma vez a respeito de que as mulheres, as detentas, elas recebem muito menos visitas do que os detentos. E tu trata das visitas como um instrumento de efetivação de direitos e como um instrumento de evitar que haja uma impunidade maior do que já há naquele ambiente. Aí eu quero saber como é que tu viu esse reflexo quando tu foi trabalhar com os detentos masculinos e com os femininos? Como é que tu vê essa diferença entre o que eles enxergam como regalias e de que maneira há esse reflexo, de como elas realmente podem sofrer mais que eles? Obrigado, Serra. É o Eric que está escrito, não sei se o Eric ainda está presente. Estou aqui. Eric, fica à vontade. Boa tarde a todos. Doutora Carol, parabéns pela exposição. E eu gostaria, na verdade, de pedir que a senhora fizesse uma exposição para a gente mais relacionada à própria inserção no campo. Tem um artigo que eu li há um tempo atrás de uma pesquisadora, na época era uma doutoranda da UFPA, e ela falava justamente o quanto foi, a pesquisa dela era com travestis e transmulheres, e ela falava justamente da dificuldade que era, a priori, ela conseguir uma coleta de material etnográfico com as interlocutoras dela, por conta de uma dificuldade, né, de você das interlocutoras se abrirem e falarem um pouco mais sobre o dia a dia, a realidade, o que era, na verdade, o objeto da pesquisa. E a senhora coloca no artigo e na tese que a senhora entrou como, entre aspas, só como pesquisadora, inicialmente, e depois acabou, além de pesquisadora, entrando como advogada de alguma dessas pessoas, ou então dando um assessoramento jurídico. E eu queria saber se, a partir da ativação dessa outra chave, né, de entrar ali como advogada, se isso trouxe alguma mudança para a forma como as interlocutoras ou os interlocutores conversavam com a senhora e expunham os dados, as coisas que a senhora se interessava em coletar naquele momento. E uma outra coisa que eu também gostaria que, se possível, a senhora pudesse... Na verdade, é uma coisa que não está, né, é um tópico que não está debatido no artigo, e eu não sei até que ponto a senhora também desenvolveu alguma reflexão nesse sentido. Mas eu achei muito marcante no artigo
essa questão do processo de desumanização, né, e, em certa medida, de desconstrução do self dessas pessoas. Eu não sei se a senhora tem contato se ainda tem contato com algum dos interlocutores, se os seus interlocutores já saíram, né, do sistema prisional, se já cumpriram a pena. Se, na verdade, como que se existe um processo de reumanização, né, dessas pessoas, porque elas sofrem tanto com essa desumanização e com a negação da identidade, com a negação do status de pessoa, de cidadão e de direitos, e como será que isso se desenvolve no período posterior, né? Já que existe esse estigma tão grande em cima da figura do preso, né? do aprisionado, do apenado, talvez seja interessante até para a gente pensar nesses... Agora que eu digo, senhora, é o hábito, perdão. E assim, porque existem programas de reinserção, né, para egressos do sistema prisional. Até que ponto será que esses programas eles não ajudam a manter esse estigma em cima dessas pessoas, né? Quer dizer, você já vai ver aquela pessoa como um cara que estava preso, que cumpriu pena, que consequentemente cometeu um crime, e às vezes isso pode fazer com que recaia todo esse estigma em torno de uma pessoa que você sequer sabia da vida pregressa dela. Então, talvez seja até interessante, né, repensar nisso. Eu não sei até que ponto a senhora ainda tem contato, você ainda tem contato com essas pessoas, e se existe, né, alguma reflexão nesse sentido. É basicamente isso. Obrigado, Eric. Carol, à vontade. Obrigada, gente, pelas perguntas. Vamos lá. Começando aí com o Vinícius. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, peraí. Ah, sim. Tá. Eu acho interessante, né, que você percebeu aí que esse universalismo da categoria de direitos humanos pode ter aí ocultar, né, um sentido ideológico, né? E por quê, né? Porque o universal, né, aquilo que é universal, ele sempre vai invisibilizar as diferenças, né? Invisibilizar as discrepâncias, né? E no nosso caso que eu digo do Brasil, mas acho que em outros lugares também, o universal aqui é sempre pensado como masculino e como branco, né? E aí, mas isso como fica dentro de uma linguagem que teoricamente é universal, isso não fica claro, né? Porque o branco e o masculino, eles são lugares pressupostos, como se fosse, né? Eles não precisam se demarcar enquanto lugares, enquanto que o lugar de mulher ou de negro, você tem sempre que demarcar como um lugar, né? E aí eu poderia falar também o lugar de heterossexual, é um lugar que precisa ser demarcado, né? Da mesma forma que outros, que o lugar de trans ou de homossexual, ou bissexual, ou qualquer que seja, precisa ser, né? Então, esse universal, ele sempre esconde essa dimensão ideológica, e principalmente no caso dos direitos humanos, né? Então, como tem sido usado esse discurso dos direitos humanos como uma forma de imperialismo moral, né? Como uma forma de superioridade moral, né? Principalmente do Ocidente em relação ao Oriente, né? Assim, aí tem toda uma discussão sobre isso, né? Sobre uma concepção de direitos humanos que seja uma concepção multicultural, né? Que não seja essa concepção universalizante e que não cabem outras formas de conceber o que são direitos, o que é a dignidade, o que é o respeito, né? E aí tem bastante discussão sobre isso, e a Rita Laura Segato, que eu trago aí no texto,
é justamente o texto que eu trago dela, é um texto que ela está justamente discutindo, né, essa dimensão ideológica do discurso sobre direitos humanos, quando ele se faz a partir desse lugar do universal neutro, né? E aí ela traz várias discussões de outros autores, né, sobre essa questão. Tem um texto bastante interessante, inclusive, que ela traz do Boaventura dos Santos, e tem de alguns autores islâmicos também, falando sobre a concepção de direitos humanos no Islã, né, e como esse discurso tem sido usado como uma forma de superioridade moral, né, que tende a culpabilizar a diferença, né, e não reconhecer a diferença, né. E aí a Rita então discute nesse texto como que a gente poderia repensar os direitos humanos dentro de um marco includente, né? Esse marco um marco que não inferioriza o que é diferente, né? E aí que ela vai falar da ética da alteridade, né? Como é necessário, né, que os direitos humanos e que o movimento de expansão de direitos humanos, né, seja mobilizado por essa ética, né, por uma ética que é sensível ao outro, e aí a gente poderia até discutir o que significa outro, mas seria outra discussão. E que também esse outro nunca será estático. Eu acho que isso é uma questão interessante, porque também um problema desse, quando a gente fala do outro, é a tendência que a gente tem, às vezes, de reificar esse outro num lugar estático, né? Então, o indígena só é indígena de determinada forma, como se essa pessoa não tivesse inserida dentro de uma história que se transforma, né? Então, esse outro também se transforma. E os direitos humanos que sejam, de fato, pensados como uma categoria includente, de fato tem que estar muito sensível à alteridade, ao lugar da alteridade, né? E que esteja disponível também para esse lugar da alteridade, que é uma alteridade sempre em transformação, mas é uma alteridade que pode nos deslocar, que nos incomoda, né? Que pode nos incomodar. O olhar do outro ele pode nos incomodar muito, às vezes, né? E aí ela até cita o Foucault, né, para falar de uma ética dos desconformes, né? Ou seja, esse lugar do incômodo, como ele é importante o incômodo, né? O incômodo diante dessa situação, desses regimes de desumanização, e o incômodo que é provocado pela própria interpelação do outro, né, ao nosso olhar, né? Então, às vezes, a gente tem um olhar e quando a gente é interpelado, a gente é obrigado a se deslocar e repensar o nosso lugar, o lugar do nosso olhar, né? Então, é assim que eu te responderia. E essa questão da revisão epistemológica do direito, como eu disse, eu acho que o direito tem que sair tanto desse lugar abstrato, né? Esse lugar que tá deslocado do mundo concreto, né, das relações concretas, e também sair desse lugar da neutralidade, né, uma neutralidade aí muito entre aspas, porque não é neutro, né, o problema da neutralidade do direito é que não é neutro, ele reflete interesse de uma determinada parcela da sociedade, né, só que isso não é dito, isso é colocado como se fosse o direito de todos, e não é o interesse de todos, e não é, né. Então, a revisão epistemológica, para mim, seria nesse sentido, né? De se desvencilhar desse falso universalismo, desse falso lugar neutro, né? O Matheus, deixa eu ver aqui, deixa eu rever a pergunta, peraí. Tá. Tem algumas partes da pergunta, acho que eu não entendi muito bem, não. Mas eu acho que deu para entender no geral. Se faltar alguma coisa, você fala, né? Relação entre direito com regalias e privilégios. Tá. A confusão, né? Então, essa questão de desconhecimento, primeiro que sim, isso não é importante, assim, no sentido que eu digo assim,
não importa, para mim, né, do meu ponto de vista na pesquisa, se as pessoas conhecem ou não os direitos que estão positivados. O que importa para mim é como essas pessoas, como isso aparece em suas vidas concretamente, né? E a própria falta de conhecimento, se é que ela existe, na verdade eu nem sei te dizer se havia esse desconhecimento que você está dizendo, entendeu? Porque as pessoas reconheciam bem a lei de execução penal, né? Assim, na maioria das vezes as pessoas conheciam, então não vejo como uma questão de desconhecimento, e mesmo se for, não vejo isso como relevante, porque o que importa é como que isso aparece no dia a dia dessas pessoas. Então, mesmo que elas conheçam a lei de execução penal, conheçam quais são os direitos dela, ali no dia a dia delas, aquilo, elas não, às vezes vão falar de determinada prática que é um direito formal como uma regalia. Mas por quê? Porque ela nunca acessou aquilo ali. Então, é uma regalia justamente pelo fato de que não está disponível para ela, né? Então, isso para mim ficou muito claro. Assim, muitas vezes, quando a palavra regalia era usada, era para se referir a um direito, a um determinado benefício que nunca havia sido acessado. E aí, isso aparecia muitas vezes como regalia, né? Então, isso tem algo a dizer aí desse campo, independentemente de conhecimento formal ou qualquer outra questão, né? Aquilo que a gente falava, esse reconhecimento mesmo desses saberes que, independentemente do saber formal, do conhecimento formal, diz alguma coisa sobre aquele universo, né? Sobre a questão das mulheres receberem menos visitas, isso também é um dado do campo. De fato, as mulheres recebem menos visitas tanto lá, quanto aqui, em Minas, quanto todos os outros lugares que eu já tive notícia de mulheres presas, elas recebem menos visitas que os homens. Quem visita a cadeia é mulher. Então, quando a mulher está presa, ninguém visita ela, basicamente é isso, né? E muitas vezes, quando a mulher está presa, a família não acha que precisa ir lá, né? Assim, tem um julgamento diferente quando a mulher é presa e quando o homem é preso, né? Então, os companheiros muito raramente iam lá, né? E mesmo se a família, muitas vezes uma família tem, sei lá, um irmão e uma filha e um filho preso, vai privilegiar visitar o filho, enfim, isso acontece. Agora, eu acho essa questão, assim, de comparar sofrimento, comparar desgraça, né? Isso aí não leva a nada, não, sabe? Eu acho que é muito complicado, é uma situação muito, muito desesperadora para qualquer pessoa, assim. Então, eu não poderia te dizer quem sofre mais ou menos, porque não se quantifica sofrimento, né? Acho que sofrimento é uma questão que a gente não consegue colocá-la numericamente, assim, né? E, ao mesmo tempo que as mulheres, de fato, tinham menos visitas, isso deixava elas bastante expostas. Por outro, toda essa ideia de que a mulher é mais, sei lá, vulnerável, qualquer coisa assim, de alguma forma protegia elas contra algumas formas de violência. Então, por exemplo, violência física é muito mais duro dentro da cadeia masculina, é muito mais bruto, sabe? Brutal, assim, é muito brutal, né, na cadeia masculina, e que não é tanto na cadeia feminina. Porque tem a ideia de que as mulheres são mais vulneráveis e outras formas de vigilância são exercidas ali, né? Então, mesmo essa coisa de direitos humanos, CNJ, tem uma preocupação maior com as mulheres do que com os homens, sabe? Está mais naturalizada essa coisa do homem preso, do homem que tem que apanhar mesmo, sabe? Ficar debaixo do sol, está mais naturalizado. Agora, tinha outras formas de violência lá que as mulheres viviam, que eram específicos de ser mulher, né? E que não era violência física. Então, a própria coisa de não ter visita, as mulheres eles não davam bola para as mulheres jogar, igual os homens jogavam de campeonato de futebol, não sei o quê. As mulheres eles não davam bola porque falavam que elas iam se machucar, né? Então, tinha essa restrição. Então, essa coisa do uniforme, que elas usavam uniforme, que elas não gostavam. A restrição de elas tinham que ficar se mantendo depiladas, elas nem sabiam por quê, mas era uma exigência.
e aí poder revistar se não estava depilado, podia tomar uma ocorrência, né, uma falta disciplinar. Então, assim, as violências são diferentes, mas eu acho ruim compará-las, sabe? Ah, um sofre mais que o outro. É um universo onde todo mundo está sofrendo muito, né? Agora, é importante a gente lembrar que a cada homem que sofre dentro da cadeia, no mínimo tem uma mulher sofrendo lá de fora, né? Então, tem sofrimento que não está só dentro do universo da cadeia, ele também está fora, e é o sofrimento das famílias, que é muito duro também, né? E que atinge aí mais mulheres, eu diria. Porque elas que ficam com essa atribuição mesmo de cuidar da pessoa que está presa. E a pergunta do Eric, a questão da inserção. Bom, eu tive dificuldade de me inserir dentro da cadeia, assim, no sentido de frequentar aquele universo como pesquisadora, né? Isso foi barrado de verdade, assim. Agora, eu não tive a dificuldade por exemplo, do fechamento dos interlocutores. Pelo contrário, todo mundo queria falar e queria falar muito. Não era pouco, não. Porque as pessoas estão sedentas para serem ouvidas também naquele contexto, né? E aí, quando eu comecei a advogar, primeiro que assim, a advocacia foi justamente resultado de uma interpelação, né, dos interlocutores, né? E aí essa interpelação veio de maneira mais forte no caso da Helena, mas outras pessoas falaram comigo também, sabe? Que queriam saber o que eu ia fazer por elas, né? Que eu estava ali fazendo perguntas, mas queriam saber o que eu ia fazer por elas. Então, em algum momento, eu senti que eu precisava responder, né, a essa interpelação. E se eu não fosse advogada, tudo bem, mas como eu sou, eu senti que era necessário responder a isso, né? E que era legítimo essa interpelação. E a mudança maior foi poder ter esse contato, né, mais rotineiro com as prisões, né, poder ter esse material aí que não é um material de entrevista, mas é um material de observação, né, da rotina da prisão. Então, às vezes, eu ficava muito tempo esperando para atender um interlocutor, eu ficava ali só observando, né, transporte de presos, como é que os agentes falavam, etc. Então, isso foi interessante, né? E aí poder conhecer por dentro as prisões, não a parte das celas, mas pelo menos na parte das alas, os blocos eu entrava para fazer atendimento. Então, conhecer as prisões que eu não tinha conhecido, né? E, com certeza, isso traz uma mudança do meu lugar de fala com os interlocutores, porque quando eu estava fazendo só entrevista, a não ser quando a pessoa me perguntava, eu não falava que eu era advogada, nem nada disso, assim. Assim, eu falava que eu era pesquisadora, né? Porque era o meu lugar ali, né? Então, as pessoas não sabiam achavam que eu não entendia de direito. Então, às vezes, as pessoas paravam para me explicar uma questão jurídica, isso, né? Nas entrevistas, né? Elas interpretavam, elas tinham suas próprias interpretações sobre quem eu era, né? Algumas pessoas achavam que eu era psicóloga, um cara falava, você é psicóloga, né? Aí eu falei, não, eu expliquei para ele que não, que eu tinha formação na área do direito e tal. Mas assim, quando você entra como advogada, não. Você está ocupando um lugar ali de conhecimento, de questões legais e tudo, e como alguém também que necessariamente tem algo a fazer pelas pessoas, que é bem diferente da coisa da pesquisadora, que não necessariamente você não tem nada para dar em troca ali de maneira imediata, porque tudo que envolvia demanda era uma demanda sempre que estava ligada ao universo da prisão, que estava ligada ao universo jurídico, né? Então tem uma mudança aí desse lugar de fala que menos lugar para interpretação, né, sobre quem eu era, e mais um lugar assim de quem tinha que resolver problemas concretos, né? E como pesquisadora eu não ocupava esse lugar, né? Mas acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você falou de processo de desumanização depois que sai, né? Ah, tá. Ah, nossa, essa era uma reclamação constante. Eu tenho contato com alguns interlocutores ainda. Ontem até conversei com a Helena. Um dia desse, um deles me procurou também, querendo falar em palestra. A galera tá doida para falar, né?
Mas é muita reclamação sobre depois que sai, assim, como cria uma dificuldade para se reinserir mesmo, né? Essa ideia de que você vai para a cadeia para ressocializar é uma grande piada, porque você sai, você está completamente desinserido da sociedade, você não consegue nunca mais se inserir da mesma maneira, porque você sempre vai ter esse estigma muito pesado, assim. E algo que eu acho que é importante, que a gente não tem tanta dimensão, mas para quem mora na periferia, a prisão faz parte do seu cotidiano mesmo se a pessoa nunca foi presa. Então, assim, eu estava ontem conversando com a Helena, porque o primo dela estava preso. Então, assim, se não é você, é seu irmão, é seu primo, é seu marido, entendeu? É alguém ali do seu entorno. Isso está sempre dentro da sua vida, né? E tem a percepção clara que uma vez que você foi preso, você não volta mais para um lugar anterior. E os programas para reinserção de egressos, bom, eu não sei, depende do programa, né? Eu entendo o que você está dizendo, que é meio forma, assim, como se fosse quase um gueto, né? Assim, mas também, assim, por exemplo, lá no DF, as pessoas ficavam bastante... Eram oportunidades de trabalho por meio da FUNAP, que é essa Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, né? Que eram oportunidades que as pessoas não teriam de outras formas, né? Trabalhando em órgãos ali que davam muitas condições, principalmente o DEPEN, nessa época que estava no governo da Dilma, tinha um pessoal muito bom no DEPEN, então abriu muitas portas para quem trabalhava lá, foi muito bom, assim. O pessoal se sentia muito valorizado naquele espaço, etc. Então, assim, eu acho que é caso a caso, né? Assim, se é um programa para egresso que coloca a pessoa num trabalho valorizado, num trabalho que dá oportunidades, que pode abrir portas para ela, eu acho interessante. Agora, se for um programa para egresso, que é simplesmente colocar as pessoas em posições super mal remuneradas, de exploração, e aí é super problemático. Enfim, acho que vai caso a caso aí. Acho que é isso. Obrigado, Carol. O Charles está aí? Ele tinha se inscrito para a pergunta. Boa tarde. Oi. Abre a sua imagem. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa tarde, Carol. Bom, eu achei muito interessante o teu texto e as abordagens que tu apresenta, mostrando as desconsiderações que essas pessoas enfrentam, marginalizações, tanto racismo, um pensamento classista que essa galera passa e que machuca muito eles. É uma experiência de desconsideração bem forte, que nós devemos nos preocupar com essa situação. Tipo, a comida azeda, poxa, quem pode comer comida azeda? E as roupas rasgadas que eles apresentavam, as roupas que as mulheres do Cascavel não gostavam, passar o dia no sol, porque tu apresentou no teu texto em que por uma pessoa pagavam todas, aí ficavam o dia todo no sol. Então, a minha dúvida, ela vai como... Assim, o que essas pessoas podem fazer, ou são só fatores externos dentro da cadeia, que não dependem dos sujeitos principais da tua pesquisa, que são as pessoas presas. Mas o que essas pessoas, esses sujeitos presos podem ser, como eles podem ser sujeitos ativos de sua luta para ter mais dignidade dentro das cadeias do DF? É isso. Obrigado. Obrigado, Charles. Carol, eu queria... Tá me escutando? Vou abrir meu vídeo, peraí. Eu queria que você... Ótimo. Eu queria que você discorresse um pouco sobre os desafios éticos e analíticos da sua dupla inserção. Essa é uma questão que aparece em vários momentos para cientistas sociais também, né? Não só para advogados, né? Você é mulher negra,
faz parte do movimento de mulheres negras e está fazendo uma pesquisa sobre o assunto, né? Ou você é advogada militante e está fazendo uma pesquisa e é pesquisadora ao mesmo tempo. Então, assim, eu queria que você discorresse um pouco sobre os dilemas éticos e analíticos desse duplo pertencimento, que no seu caso é advogada e pesquisadora, mas poderia ser militante e pesquisadora. No seu caso particular, na verdade, são 3 pertencimentos, né? Hoje em dia, né? Que são militante, é advogada, né? E é pesquisadora. E é isso. Eu acho que agora a Helena se inscreveu. A Helena pode falar. Helena, fica à vontade. Tudo bom? Estão me ouvindo? Sim? Tá. Carol, parabéns. Finalmente a gente se conhecendo, né, Marcos? A gente só fala, eu ouvia falar da Carolina por nome. Prazer. Eu achei muito interessante você conceituar, nomear a personificação dos direitos humanos. Achei isso muito interessante. E essa personificação dentro do sistema prisional é dada de uma forma positiva, pelo que eu entendi. Só que a gente que dá aula de direitos humanos, a gente trabalha o conceito de direitos humanos pelo senso de direito dos indivíduos. Fiquei pensando nessa personificação negativa que pode ter os direitos humanos, que é contrária daquela em que as pessoas que estão presas parecem ter apresentado para você. Então, eu queria saber se você tinha pensado nisso. Assim, eu comecei a pensar nisso te ouvindo e lembrando do que os meus alunos muitas vezes levam ainda no primeiro ano do curso de Direito como o que são direitos humanos. E especialmente alguns grupos mais fechados. Então, ano passado, por exemplo, eu tive um grupo de alunos em que a ideia me parece que foi de um militar, em que ele queria comprovar por uma base de dados quantitativa de organizações não governamentais brasileiras, que havia muito poucas organizações não governamentais que trabalhavam com direitos humanos dos presos. E eles queriam provar que isso era uma coisa boa. E eu queria mostrar para eles que eles estavam replicando o que a gente precisava superar, que era o conceito negativo de organização não governamental que cuida de direitos humanos. Aquilo era um senso comum de direito dos bandidos, né? Então, assim, eu fiquei te ouvindo, achei linda esse nome personificação dos direitos humanos por essas pessoas, mas ver se você pensou desse outro lado também, da personificação de direitos humanos, mas como algo negativo. Obrigada, parabéns. Carol, contigo. Vamos lá. Obrigada aí pelas perguntas, começando aí pelo Charles. Como podem ser... Tá. Charles, como podem ser sujeitos ativos de sua luta? Eu acho que isso aí depende deles, né? Assim, eu não vou dizer como é que eles podem ser sujeitos ativos. Acho que cada um eles vão ter que encontrar essa maneira, né? Hoje em dia existe vários grupos, né, de militância, de luta pelos direitos dos presos que tentam trazer aí os próprios presos para dentro da sua luta, os familiares, né? É uma luta protagonizada pelos familiares, inclusive. Mas o engajamento das pessoas presas nessas lutas, isso aí é algo que vai ter que partir das próprias pessoas, assim. Não sei como eu não sei como te responder, sabe? De outra forma, no sentido de que assim, essa procura tem que ser delas, né? E eu acho que ela acontece, assim, ela acontece de maneira limitada, às vezes ela acontece, enfim, de maneiras não lícitas, né? E aí, toda vez que tiver uma rebelião dentro de um presídio,
toda vez que eu vejo rebelião dentro de presídio, a gente tem que ter muita consciência de que essa rebelião é por causa da situação que aquele presídio está, sabe? Não existe nenhuma rebelião que a gente possa dizer, essa rebelião é porque as facções são muito ruins, olha como é que elas são ruins, elas tá todo mundo brigando na cadeia. As pessoas brigam na cadeia, as facções existem para reivindicar direitos, né, das pessoas presas também, né? E é assim que elas ganham espaço, inclusive, né? Então, as rebeliões são uma forma de demanda de direitos e das pessoas se engajarem como sujeitos ativos de sua luta, mas que é criminalizado, né? É colocado como algo assim que é como se fosse assim, não tivesse nenhuma base para aquela rebelião acontecer, né? E a forma como isso é tratado é no pau, né? Assim, é na porrada, é na bala, né? Então, é sempre muito difícil, porque toda vez que o preso, ele, dentro da prisão, ele se articula, ele faz alguma mobilização, isso tem o risco de voltar contra ele, né? Então, isso é uma questão super complexa, que as pessoas vivem sempre esse dilema, sabe? Se revoltar e ser castigado pela minha revolta, ou tentar aceitar passivamente a minha situação, né? E esse é um equilíbrio que quem está fora da prisão não consegue fazer, sabe? Esse é um equilíbrio que só quem está dentro da prisão conhece, e conhece os limites e as possibilidades da sua luta, assim, né? E é isso, basicamente. Eu adoraria ver os egressos e mesmo os presos se mobilizando na nossa luta, assim, né? Que a luta que a gente faz antiprisional, assim. Mas eu tenho consciência de como isso é algo que é muito mais complexo do que simplesmente esse engajamento, conscientização, porque é um lugar onde a própria possibilidade de politização é pequena, e quando ela se dá, o risco disso se voltar contra a pessoa é enorme, né? Então, eu acho que as pessoas vão, isso aí vai partir dos próprios sujeitos, assim, e eu não vou conseguir, eu não tenho como ensinar para ninguém isso, sabe? Porque eu não sei nem como fazer. O Marcos perguntou sobre os dilemas éticos, né? Para mim, eu acho assim, o pior dessa coisa de ocupar dois lugares é quando se eu tentasse fingir que não tem dualidade, né? E não adianta, eu tenho que abraçar a própria dualidade aí desse lugar, assim, né? Eu tenho que reconhecer que esse é um lugar que eu sou pesquisadora e eu também sou advogada, né? E eu acho que o mais importante na questão da advocacia é que isso tinha que ficar claro, né, para as pessoas que eu estava atendendo, que eu era uma pesquisadora, né? E aí essa é uma questão que eu deixei bastante clara, né, para todo mundo que eu atendi, enquanto interlocutor, né? Porque é isso, também tem que diferenciar quem é atendido na qualidade de simplesmente atendido e não quer fazer parte da pesquisa, e quem está ali concordando, topando fazer parte dessa pesquisa, né? Então, deixar claro aí qual é o meu lugar para os meus interlocutores, principalmente, né? E uma questão que me preocupou também, que depois, quando o meu campo acabou, eu continuei com essas relações, porque não tinha como eu abandonar as pessoas, porque meu campo tinha acabado. Então, se eu estava no meio ali de um pedido, de alguma coisa, eu tive que continuar isso até acabar e resolver aquelas questões que eu me propus a resolver na qualidade de pesquisa, né, enquanto eu estava ali como pesquisadora, né? Então, assim, é um campo que se estendeu aí por causa dessa obrigação que eu assumi enquanto advogada, e que não podia abandonar quando eu já não estava, quando eu, né, já queria acabar o campo. Eu não poderia simplesmente dizer, olha, então tá, gente, valeu, né? Vocês confiaram em mim e agora eu vou simplesmente falar tchau, né? Não tinha como fazer isso, né? Então, de fato, eu mantive essa relação, mesmo depois do final da pesquisa de campo, por causa da obrigação que eu assumi, né?
E eu acho, assim, como eu disse, para alguém, né, que eu respondi antes, é que essa foi uma demanda, né, que apareceu para mim por parte dos interlocutores de atuar como advogada. E eu acho que nesse contexto isso faz parte do próprio processo, né, de imersão enquanto pesquisadora. Como eu disse, se eu não fosse advogada, isso seria diferente. Mas como eu era, não podia, eu não me senti, eu não senti que era possível simplesmente negar essa demanda e essa interpelação que estava sendo feita na medida em que eu construí relações com aquelas pessoas, né? Do próprio processo de imersão no campo demanda essa construção de relações e, às vezes, essas relações vão te levar para lugares inesperados. E aí esse foi um lugar que eu fui de maneira inesperada. Eu não tinha planejado advogar, não tinha pensado nisso como uma forma de fazer pesquisa, mas foi algo que apareceu dentro daquele contexto e a partir de determinadas demandas concretas, né? E Helena, obrigada pela pergunta, né? Realmente bom a gente finalmente se conhecer, digamos assim, né? Virtualmente. Eu entendi isso que você falou, assim, né? Que às vezes quando a gente fala dos direitos humanos enquanto pessoas, isso pode ser usado num sentido ruim, né? No sentido quase acusatório, assim, né? Tanto para dizer, né, direitos humanos de bandido, né, e tal. Mas quando fala isso, né, eu vejo uma repetição da mesma lógica, na verdade, né? Assim, direitos humanos não deveria ser algo que é universal, abstrato e inerente à própria humanidade. Mas, assim, se as pessoas falam, direitos humanos dos presos, e os direitos humanos dos bandidos, direitos humanos dos policiais, direitos humanos dos não sei o quê. Enfim, essa categorização, né, como, né, de direitos humanos valendo ou não para determinadas categorias, para mim, reproduz aí uma mesma lógica que eu vejo no campo, né? Que não é a lógica dos direitos universais, mas sim lógicas de quando que se aplica ou não, se determinados grupos estão ou não na esfera daquela proteção, né? E quando tem esse sentido assim acusatório, o próprio aí eu acho que a própria reação é contra a ideia de que determinadas pessoas têm que ter direitos, né? Assim, então é muito que se usa dessa direitos humanos como uma categoria acusatória. Esse povo dos direitos humanos, né? A gente ouve também isso muito. É quase como, olha, determinadas pessoas não têm que ter direitos. Então, o fato de eu defender os direitos de pessoas que não deveriam ter direitos, digamos assim, de acordo com a concepção de alguns grupos, também me coloca aí no mesmo, também me coloca numa identidade que vai ser desvalorizada, né, e rebaixada socialmente, né, como algo ruim. Mas eu acho que é isso, é o que eu tenho para te dizer agora, mas pensar um pouco mais sobre isso. Mas a princípio vejo reprodução de uma mesma lógica, sabe? Assim, ali naquele universo de direitos humanos são vistos como algo que podem proteger, mas ao mesmo tempo de novo a lógica de direitos humanos só vale para algumas pessoas, pode ou não valer dependendo do conteúdo moral, né, daquela pessoa. O que muda são os vetores, né? Mas a sociológica do fenômeno é a mesma, né? Que é a personificação dos direitos humanos, seja para positivo, seja para negativo. Alguém mais deseja fazer a pergunta? Então tá, pessoal, quero agradecer a Carolina, a todos os participantes. E antes de encerrar, só informar que no dia 18, quem vai dar o seminário é o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, que é professor do Departamento de Antropologia e da Faculdade de Direito da UNB. E no dia 25, quem dará a palestra será a professora Ana Pastore, que é do Departamento de Antropologia e
dar aula no doutorado em Direito da USP, tá certo? Então, a gente já tem marcado um colega, um professor, no dia 18, da UNB, Luiz Roberto, e Ana Pastore, da USP, que também tem esse duplo pertencimento de Antropologia e do Direito, no dia 25. Agradeço a todos, um abraço. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada a todo mundo.